E vem conferir a crítica do filme My Hero Academia You Are Next. E eu finalmente assisti o último filme lançado envolvendo o universo de My Hero Academia, chamado My Hero Academia You Are Next. Eu vou falar, a melhor coisa que eu fiz foi esperar o máximo para ver esse filme. Por que eu digo isso? Porque mesmo que eu ache esse filme só mediano e um grande potencial desperdiçado, porque ele tinha discursos muito bons e muito interessantes que não foram bem utilizados, pelo menos eu ainda consegui me divertir com o filme. Não foi uma experiência ruim. Mas, se eu tivesse assistido na semana que saiu nos cinemas nacionais, provavelmente eu não teria gostado, porque ele saiu justamente 2 meses depois de ter sido o final do mangá de My Hero Academia, que acabou no ano passado. E eu achei o final do mangá muito ruim. Então a partir daí, se eu chego e assisto esse filme com aquela má vontade que eu tava com My Hero Academia, provavelmente eu não ia gostar dele. Agora que passou praticamente 1 ano do final do mangá, agora que eu já não tenho aquele ódio todo por ele, aí sim eu consigo aproveitar mais o filme. Não acho o filme excelente, acho ele só acima da média, mas mesmo assim ele conseguiu me divertir. E por que ele conseguiu me divertir? Porque ele consegue entregar uma boa animação, fluida, bem feita. Você consegue ver que tem aquele orçamento para cinema. Algo que, por exemplo, o último filme que é lançado antes desse, que é o Riddles Rising, que é o terceiro filme de My Hero Academia, ele se vê que não tem nenhuma boa animação, nenhuma boa história, não tem boa nada. Aqui você consegue sentir uma boa animação, você consegue sentir um investimento, você consegue perceber que realmente foi um filme feito para cinema. Claro, eu acho que se eu assistisse ele numa tela grande, eu veria mais defeitos, mas com o dinheiro investido e você assistindo no seu TV ou no seu computador, você consegue perceber que tem um investimento ali. Então essa é a parte boa. A animação, ela é boa, ela é bonita. Eu gosto muito das cores escolhidas no filme, principalmente porque tem bastante verde, bastante azul. Usam realmente um conceito de um reinado ali, de um lugar mais medieval. E eu gosto bastante para esse filme, como ele acaba encaixando. Além disso, tem ótimas sequências de ação. Eu acho que nessa sequência de ação, o filme acaba te vendendo para conseguir gerar bom entretenimento, que ele funcione para você. Porque ele é um filme que você consegue sentir que tem sequência de ação nenhuma marcante, mas que gera entretenimento. E isso, obviamente, é ruim. Seria bom ter cenas marcantes. Seria bom ter cenas que a gente saísse do cinema pensando nela, querendo rever ela. Não tem isso no filme. Mas mesmo assim, para quem está assistindo naquelas quase 2 horas de filme, você consegue gerar pelo menos um mínimo de entretenimento para você conseguir gostar, se divertir e não ser uma experiência ruim. Não ser uma experiência desgastante, como provavelmente poderia ser se eu assistisse esse filme um tempo atrás. Então isso pelo menos valeu a pena. E outra coisa também é os personagens. Os personagens de My Hero Academia, por mais que eu acho que o mangá vai estragando a maioria deles ao longo da obra, eles ainda têm muito carisma, principalmente, por exemplo, o trio principal, o Midoriya, o Todoroki e também o Bakugou. Quando você pensa nesses 3, eles têm muito carisma. Eles sabem utilizar isso, conseguem dar um tempo de tela, obviamente para não todos os heróis, porque eles tentam colocar a escola inteira ali, mas eles não conseguem dar espaço para todo mundo. Alguns, como o Uraraka, aparecem muito rápido, tem poucos momentos de brilho. O Miro também, mas quando você pensa como um todo, você acaba percebendo que ele dá um espaço para quem precisa. O Shadow também tem muito espaço nesse filme, e é muito legal porque esse filme ele se passa justamente no momento da guerra. Então, na guerra final, ele meio que entre o Deku Dark e o começo realmente desse arco que tá agora. Então tem um pouco de terem personagens que estão mais fortes. Então o filme consegue, a partir daí, gerar esse entretenimento que muita gente quer ver. Personagens que eles gostam, tendo boa sequência de ação, e isso que acontece. Então, pra mim, essa é a parte boa do filme. Sem contar a trilha sonora, porque eles usam muita trilha sonora do anime, e a trilha sonora do anime é excelente. Inclusive, só queria fazer um elogio que eu nunca fiz, mas gostaria de fazer, ao dublador japonês do Deku. Ele é muito bom. Sempre que eu penso... Sabe quando você vê um dublador e você imagina ele dublando um personagem? Aqui eu imagino exatamente isso. O dublador dele, a forma como ele grita e ele fala, ele consegue dar personalidade pro Deku. É uma dublagem excelente. É muito difícil ver um dublador encaixar tão bem com o personagem a ponto de você ver e identificar aquela voz em japonês no personagem como é. E pra mim funciona perfeitamente bem. Mas pra mim o filme acaba com as coisas boas aí. Tem uma boa animação, não é a melhor do mundo, mas é uma boa animação, uma boa trilha sonora, boa sequência de ação, com alguns momentos de comédia que funciona mais ou menos, e você vê os personagens que você gosta ali. É isso.
Mas quando tem que ir além, porque o filme não pode só ser isso, né? É que eu assisti em casa, mas se eu pagasse tudo isso pra ver só momentos de ação, não seria tão legal. O filme poderia entregar mais. E aí é que entra porque esse filme é decepcionante. Porque a história, a ideia da história não é ruim. O vilão, a ideia do vilão não é ruim. Os novos personagens que aparecem são interessantes, principalmente o Julius. Quando você pensa nesses personagens, esses 3 pontos, eles tinham um potencial de entregar uma história excelente, mas é jogada fora. Começando com o Dark Might. Desde os trailers estavam se vendendo que o grande vilão ele era uma versão má do All Might. E aqui revela que ele é meio que uma cópia. Isso poderia ser muito interessante se bem trabalhado. Porque quando você pensa no Dark Might, qual é o conceito dele? Ele é alguém que ele é da máfia, ele é alguém que antes disso, antes de ele entrar nesse mundo, ele é alguém que ele se inspirava no All Might. Ele é alguém que quando o All Might apontou pra TV e falou, você será o próximo, isso motivou ele a ser um herói, símbolo da paz. E a partir daí, quando aconteceu, o mundo foi sendo destruído, ele também foi se perdendo. Seria uma ótima discussão para mostrar um outro lado dessa discussão do All Might. Porque é muito bonita a mensagem dele de você vai ser o próximo quando você é poderoso. E quando você não é poderoso? E quando você vê o mundo sendo destruído sem um All Might? Você pode acabar perdendo sua cabeça. Ou você quer chegar no poder? Para chegar no poder você pode perder a cabeça. A partir dali, essa seria uma discussão perfeita pro Dark Might. Mas não, ele aparece muito bem no começo, ele mostra que ele pode ter um potencial e o filme joga fora, ele vira aquele virão mais cartunesco possível, sem profundidade, completamente raso, onde as discussões e suas ideias são jogadas fora pra mim. Não vale a pena pra mim esse vilão como ele poderia ser. Por isso que eu falo que é um potencial desperdiçado. Visualmente é interessante, o começo do filme apresenta ele de uma forma boa, mas se perde no caminho. A outra seria a Anne, a princesa. E por que eu falo que ela seria um outro ponto muito interessante para esse filme? Ela é uma personagem que ela tem uma individualidade única, mas essa individualidade faz com que ela sofra muito. Então a partir daí, ela precisa, de acordo com ela, perder essa individualidade. Só que a gente está falando de um mundo de My Hero Academia, onde todo mundo tem uma individualidade. E quem não tem é usado como chacota, porque é a parte mínima da sociedade. Tanto que o Deku sofreu muito com isso quando ele era criança. Você tem um potencial gigantesco de ter uma discussão entre a Anne e o Deku. Alguém que sempre quis ter poder, sofreu por não ter e conseguiu, contra alguém que tem poder, mas aquilo é um perigo para ela. Esses 2 personagens juntos, com discussões, poderiam aprofundar e dar linguagens novas para My Hero Academia e mais a fundo. Mas não, jogam fora, não utilizam bem o poder dela, não utilizam bem o poder dela e nem do seu companheiro, que eu acabei de falar, que também é uma ideia interessante. Seu companheiro, digo, seu funcionário. Nada desses pontos funcionam. Nenhum dos pontos dos personagens principais novos funcionam. Só que é eles que vão movimentar a história. Toda a história do filme é em volta deles. A história desse filme, ela tem uma ideia interessante, mas ela é muito mal desenvolvida. Parece que cada vez mais que o filme vai avançando, a história cada vez mais vai perdendo sua força, sua relevância, seu impacto e tudo que ela poderia ser. A partir daí, o filme só vira realmente esses momentos legais de ação com boas animações que funciona. Pra quem quer passar o tempo, funciona. Mas a história, a mensagem, a profundidade e o potencial não estão ali. A história, como eu falei, ela vai se desgastando, ela vai derretendo ao longo do filme. Ao longo do filme você não sente mais nada por aqueles personagens. Inclusive, o vilão que tinha um potencial vira genérico. A discussão boa acaba sendo jogada fora. E o vilão final eu acho bem ruim também. Acho que o filme ele é esticado mais do que precisava. No fim, My Hero Academia Your Next, pra você que gosta muito dos personagens dessa obra, vai ter bons momentos de entretenimento. Eu que até não sou mais fã da obra como poderia ser, porque eu acho que ela se perdeu no caminho, gosto, consegui me entreter com essa coisa de ação. Mas é inegável que a história, os personagens novos, o vilão e até os minions dele, tudo que tinha um potencial gigantesco de ser bom, acaba sendo jogado fora quando um filme não consegue trabalhar muito bem nada desse universo. E no fim, vem aquele filme que você vai se divertir e daqui a um ano você não vai nem lembrar qual é a história desse filme. Concluindo, My Hero Academia Your Next tinha um potencial de ser o melhor filme de My Hero Academia. Infelizmente isso não aconteceu, porque a história é mal utilizada, os personagens novos são mal utilizados e a partir do universo como um todo também é. Quando você pensa a partir disso, tem uma boa animação, tem uma boa trilha sonora, você tem os personagens que você gosta ali lutando com lutas interessantes. Não é um filme ruim, mas falar que ele é um filme ótimo também é demais. E por isso que eu fecho o filme My Hero Academia Your Next com uma nota 6,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de My Hero Academia You Are Next? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.